Nossa primeira panelista é formada em Administração pela Universidade de São Paulo, com duplo diploma pela KED Business School, participou da Grameen Bank em Bangladesh, foi embaixadora da Brazil Conference at Harvard and MIT 2016, Hansei Summer Institute Fellow 2017. Em 2018, foi bolsista do Programa de Convite ao Japão para os descendentes de japoneses da América Latina e do Caribe e é finalista do Prêmio Folha Empreendedor Social da Folha de São Paulo, na categoria Troféu Grão, pelo brilhante desempenho como presidente da Litro de Luz, instituição que leva a iluminação solar a comunidades sem acesso adequado à energia elétrica. Vamos receber com muito carinho Laís Higashi. O segundo painelista é formado em Marketing e Administração pela ESPM e pela FGV. Possui profunda experiência na formação, desenvolvimento e gerenciamento de times de sucesso em ambientes que exigem crescimento acelerado. Possui mais de 15 anos de experiência nas áreas comercial e marketing de grandes empresas como Toyota, Xerox, DHL, Arizona e Geek. Premiado pelo TOEIP Brasil em 2017, ano que foi bolsista do Programa de Convite ao Japão para os descendentes japoneses da América Latina e do Caribe. É também coordenador do Talk, um evento que é realizado anualmente no Clube Nippon, e que dá oportunidade para alunos de escolas públicas para assistirem grandes palestrantes. Atualmente é Head Comercial da 99, primeira unicórnio brasileira presente na vida de 20 milhões de brasileiros e 600 mil motoristas. Por favor, venha ao palco Eric Nakandakari. Só para explicar, a terceira painelista, a Nina, ela teve problema de saúde e não pôde comparecer. Então, a gente vai torcer pela rápida melhora da saúde dela, mas iniciamos em breve, de repente, em algum evento, trazê-la novamente. Tá? Então, para começar, gostaria que a Laís explicasse um pouco sobre a Litro de Luz e, posteriormente, o Eric. Obrigada. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo pessoal da JCI. Bom, a gente parte dos problemas de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à energia elétrica, e no Brasil são mais de 1 milhão de famílias. E é nesse contexto de escuridão que o Litro de Luz surge. A gente usa energia solar para iluminar a vida das pessoas que não têm acesso adequado à energia elétrica em mais de 15 países. Essa lâmpada aqui foi a lâmpada que deu origem ao movimento Liter of Light. Alguém aqui já viu essa lâmpada, só para eu ter uma ideia? Não? Alguns. Essa lâmpada foi criada em 2002 pelo Alfredo Moser, esse moço da foto. Ele é morador de Uberaba, Minas Gerais. E ele desenvolveu essa garrafa PET com água e alvejante no telhado. Então fica assim, metade para fora da casa, metade para dentro da casa, o sol passa pela garrafa e espalha a luz, e é equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Ele fez essa solução em 2002, quando tinha muito apagão no Brasil, e começou a fazer para os vizinhos, de repente ficou famoso, saiu na mídia, e foi isso que deu origem ao movimento global Liter of Light nas Filipinas, que era daquele Urilac Dias que fala no vídeo. Hoje, o Litro de Luz trabalha com 3 principais soluções. Um é o poste solar. O poste solar ele é feito de materiais simples, como garrafa PET, cano PVC, e ele tem a placa solar em cima, que capta a luz do sol durante o dia, armazena energia na bateria que está dentro dessa caixa, e à noite essa energia vai para o LED, que está em volta da garrafa PET. Então, a garrafa PET, nesse caso, é só para proteção mesmo. O lampião solar é uma solução que foi desenvolvida pelo Litro de Luz Brasil, que foi feita para as comunidades que não têm energia elétrica nenhuma. Então, como vocês podem ver no vídeo, as pessoas precisam muito dessa iluminação dentro e fora de casa. Então, a gente desenvolveu o lampião, que ele também tem uma placa solar, só que ela é removível. Então, você deixa ela carregando à noite de noite você tira e anda só com o lampião. Ele também é feito de garrafa PET, cano PVC, luz de LED e tem uma bateria menor dentro. E a nossa terceira solução é a solução interna, também é solar,
a placa solar fica em cima, né? E os LEDs estão colados ali no teto. Só que nesse caso você tem um interruptor. Então você liga e desliga como, né, se estivesse chegando em casa. Essa foi uma oca que a gente iluminou de uma aldeia indígena na Paraíba. Bom, e a gente tem grandes, né, alguns fatores que são muito importantes para o trabalho do Litro de Luz e que diferenciam a gente. Um é a capacitação dos moradores. Então, a gente não quer somente levar a solução pronta para o morador, sabe? A gente constrói junto com eles. Então, a gente tem um manual, que ele, inclusive, não tem nada escrito para que qualquer um consiga fazer, inclusive quem não saiba ler. E a gente constrói junto com os moradores para que o conhecimento fique com eles, para que eles consigam fazer também a manutenção das soluções, né? E para que eles se sintam empoderados e saibam que aquilo é pertencente a eles e cuidem mais daquilo e tenham um sentimento completamente diferente do que se a gente só chegasse lá com a solução pronta, né? Além disso, a gente forma embaixadores. Então, o Litro de Luz tem uma metodologia de desenvolvimento social que é certificada pelo Banco do Brasil como tecnologia social. E a gente, nesse processo, identifica quem são as principais potenciais lideranças na comunidade e forma eles como embaixadores. Então, eles recebem uma capacitação extra para que eles fiquem depois sendo a ponte entre a gente e a comunidade e que eles sejam responsáveis finais pela manutenção das soluções da sua comunidade. E, além disso, a gente usa materiais simples, né? Então, a garrafa PET, cano PVC, a gente usa para a gente conseguir construir com o morador, para achar mais fácil material, para a gente conseguir replicar mais o projeto, escalar o nosso impacto. E todo esse trabalho gerou, né, até hoje no Brasil, mais de 2.800 soluções instaladas, então entre postes, lampiões principalmente, 13 mil pessoas que foram impactadas diretamente em 80 comunidades do Brasil. E aí a gente atua no Brasil todo, né? A gente tem desde comunidades ribeirinhas na Amazônia até comunidades quilombolas em Goiás, comunidades do sertão nordestino, comunidades urbanas também, em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente trabalha com iluminação das ruas, porque as pessoas já têm dentro da casa, mas a rua ainda é escura, e comunidades de indígenas também. E a gente tem 200 voluntários fixos que estão espalhados no Brasil todo. A gente tem equipe em Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande e Manaus. Inclusive, se alguém tiver interesse em ser voluntário, a gente abre um processo seletivo a cada 6 meses, mais ou menos. A gente sempre posta no nosso Facebook, Litro de Luz Brasil. E são esses voluntários que ajudam a gente na gestão do Litro de Luz, mas também no dia da ação, né, que vão lá com a gente no barco, enfim, fazer a instalação das soluções. E, além dos números, né, a gente tem impactos que são em diversas áreas na comunidade, em diversos setores da sociedade, né? A gente tem, por exemplo, muitos relatos de crianças que agora conseguem ler e estudar à noite, ou professoras que conseguem preparar a aula do dia seguinte. São coisas muito básicas, né, que antes eles não conseguiam fazer. Em termos mais de saúde, por exemplo, a gente tem claramente a substituição do candeeiro, que é aquela lâmpada de querosene, né, que solta fumaça e, além de ser horrível para a saúde, também causa incêndio na comunidade, na casa, das pessoas. Teve um outro relato também que não está aqui, mas que a gente não consegue imaginar muito bem como é viver sem iluminação, né? Para quem nasceu com isso e foi criado assim. Acho que é mais quando a gente fica sem, né? Quando tem um apagão, alguma coisa assim, que você fala, nossa, como que eu vou fazer qualquer coisa, né? Porque a gente depende muito disso. E o principal relato que eles falam lá na Amazônia, por exemplo, é problema de engasgo. Tipo, eles comem muito peixe e aí eles engasgam com a espinha do peixe e eles não têm lugar para ir para próximo, hospital próximo e tal. Então é um super problema se acontece isso e tal. E aí eles não conseguiam ver a espinha porque era muito escuro. E agora, com o lampião, eles conseguem enxergar a espinha e comer, né, e ter menos esse risco. Algo que eu nunca tinha imaginado e que foi um dos principais benefícios que eles trouxeram. E, basicamente, é isso. Estou à disposição depois para vocês tirarem dúvidas ou entrarem em contato comigo depois do painel também. Obrigada. Muito obrigado, Laís. Agora eu vou passar para o Eric para ele apresentar um pouco mais sobre a 99, Solução de Mobilidade Urbana.
Bom, gente, tudo bem? Bom dia. Sou o Eric Nakandakari. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, do nosso movimento. O projeto, ele, mesmo não sendo um projeto lindo e impactante, né, como o da Laís, no final do dia tem um trabalho social também importante, especialmente no Brasil, na vida de pelo menos 600 mil motoristas que, até por conta da crise, né, acabam buscando o caminho do carro individual, do carro particular, para realmente trazer a receita, o pão de cada dia para a sua família. Hoje, o que eu vou trazer aqui é falar um pouquinho do futuro da mobilidade. Eu acho que esse tema, ele, cada vez mais, ele é um tema que está inserido na nossa vida, até mesmo por conta do crescimento, né, de todas as soluções de tecnologia. Naturalmente, essas ferramentas, esses aplicativos, eles acabam, de certa forma, entrando na vida de todos e mudando hábito, mudando comportamento, mudando consumo. E meu papel aqui é trazer um pouco dessa jornada, né? Como é que foi a construção de uma empresa como a 99, que, como o próprio Marcelo comentou, é considerada a primeira unicórnio no Brasil. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas no mundo de tecnologia, quando uma empresa ela é classificada como unicórnio, primeiro ela está desenvolvendo soluções disruptivas que mudam o modelo econômico e social de uma cidade ou de um país. E dois, ela tem um valor de mercado acima de $1 bilhão. E a 99 ela foi a precursora de empresas brasileiras que atingiram esse patamar, né? No mundo são quase 500 empresas e a 99 no Brasil ela foi a primeira. E além do papel importante, né, para a mobilidade, ela também acabou abrindo portas para outras empresas brasileiras que atingiram esse patamar. Então, além da 99, hoje a gente tem a XP Investimento, a Acreditas, o Gympass, o iFood, dentre outras empresas que nasceram aqui e que naturalmente estão desbravando o mundo afora, a melhoria do seu setor, com alto impacto, trazendo realmente soluções que estão mudando a vida das pessoas. Eu vou detalhar aqui, né, para que a gente possa falar um pouco do negócio. Eu quero dar um passo atrás e falar um pouco da indústria da mobilidade, né? Por que a gente hoje tem tantos unicórnios na indústria de mobilidade? Então tem a 99 no Brasil, a Ola na Índia, a Grab na Ásia e a Didi na China. O que acontece é que, se a gente olhar o PIB, né, desse setor, a gente está falando aí de um mercado gigante, de $7 trilhões ao ano. E que, naturalmente, esse dinheiro, ele, até pelo tamanho dele, você até então tinha pouca inovação, né? Se a gente olhar o carro hoje, ele é muito parecido com o carro da Ford uma centena de anos atrás, né? E se a gente olhar também historicamente, falando de automóvel, a gente pode perceber que o crescimento desse setor ele foi constante nos últimos 100 anos, né? Isso acaba fazendo com que a gente tivesse uma relação muito mais próxima com esse produto, né? Esse é um gráfico que mostra a quantidade de pessoas por carro em alguns países, né? Então a gente pode pegar países mais desenvolvidos como Estados Unidos, Itália e Canadá, com um índice muito alto, né? Nos Estados Unidos é quase um carro para uma pessoa, né? E no caso do nosso país, do Brasil, a gente tem um carro para cada 4 pessoas. Então, naturalmente, a gente acaba ficando dependente, né? Que eu chamo aqui de car first. Eu fico dependente do carro para qualquer coisa da vida, né? Seja ir para casa, estudar, visitar a família ou se divertir. E isso acaba gerando situações como esse slide. Isso aqui é uma foto aérea da saída do Ano Novo Chinês, foi há 3 anos atrás. Foi considerado o recorde mundial de trânsito no mundo. As pessoas ficaram, em média, 25 horas paradas no trânsito. 3 pessoas, infelizmente, faleceram
nesse trajeto. Eu não sei se vocês sabem, mas em alguns países orientais, o Ano Novo ou o feriado de Ano Novo ele acontece não em um dia, mas em uma semana. E existe um movimento na China que é um pouquinho do que a gente passou algumas décadas atrás, que é o movimento do êxodo rural, né? Então, pessoas que saem do campo para trabalhar na cidade, aí durante o feriado todo mundo vai voltar para casa. Então, imagine esse movimento na saída do Ano Novo Chinês, que é uma semana inteira, e todo mundo saindo na mesma hora, indo para a sua cidade, para o seu campo, a sua cidade de campo, né? Então, isso é realmente algo que vem acontecendo. No Brasil também não é diferente. Esse é um estudo feito recentemente que mostra, em média, quanto tempo nós brasileiros gastamos no trânsito, né? E aqui é em dias. Então, vamos pegar aqui a região sudeste, ou mesmo sul, a gente está falando aqui de quase 40 dias que a gente, de certa forma, usa o nosso tempo mais precioso dentro de um carro. E é um tempo que a gente poderia estar se divertindo, estudando, descansando, fazendo outra coisa, e não parado no trânsito, ficando cada vez mais estressado. E, posto isso, a gente tem aqui 3 grandes caminhos para poder realmente mudar um pouco esse diagnóstico. Primeiro, o caminho do ride-hailing, né, que é o mercado do carro particular, que eu vou falar um pouquinho. 2, acessibilidade. 3, esse nome que a gente sempre ouve, né, que é o Internet das Coisas, que cada vez mais a gente, né, tem esse termo em voga aí por tudo que é palestra e tudo mais. E meu papel aqui é trazer um pouco na prática o que esse tipo de solução pode ajudar a melhorar nossas vidas. Falando de ride-hailing, vamos só lembrar, né, cerca de 10 anos atrás, como é que a gente pegava um táxi? Eu vou imaginar aqui na saída de um shopping, né, um dia de alto tráfego na chuva. Era uma briga com outras pessoas para quem levantar a mão primeiro para pegar na maçaneta do carro. Do outro lado, o motorista, né, com uma bíblia do lado esquerdo, né, detalhando todos os caminhos, ele como protagonista, dono do conhecimento, só aceitando o pagamento em dinheiro, e o caminho era dele. Você não tinha nem muita opção de reclamar do atendimento da experiência, né? E quando a gente precisava também fazer algum tipo de agendamento, você tinha que ligar, agendar com a cooperativa. Eles ainda, né, naturalmente perguntavam a distância da viagem, porque senão eles nem iriam aceitar, e você tinha que ficar esperando, né? E hoje, né, como é que é? Na visão do motorista, basta qualquer pessoa ter um smartphone, ela ter lá a licença, que você tira em 2 horas no poupa-tempo, que é você ter a carteira de motorista de vocês com uma sigla no campo de observação, que é o EAR, Exerce Atividade Remunerada. E aí já, né, passado o onboarding da companhia, né, na 99 leva de 5 a 7 dias, porque a gente passa por toda a avaliação de ficha criminal, tem uma série de travas para garantir que a gente traga a melhor curadoria possível. E feito esse onboarding, a pessoa já está apto a trabalhar como motorista. E, do outro lado, o passageiro, né, basta ele também ter um smartphone, ter um cartão de crédito ou não, porque hoje a gente também aceita dinheiro. Em 5 minutos, né, depois de 3, 4 cliques, um carro está na sua espera, na porta da sua casa, independentemente da distância, e vai te levar sempre buscando oferecer a melhor experiência possível por conta da nota que você vai entregar depois da corrida. Eu lembro até não muito distante, aqui em São Paulo, na Marginal Tietê, horário de pico, fiscal da CT gerenciando trânsito de binóculos, né? Então, naturalmente, a tecnologia realmente vem para não só facilitar, mas mudar totalmente a vida das pessoas. E o papel da 99 nessa jornada ela foi desafiadora, né? Porque, como qualquer startup,
e essa é a quinta startup que eu trabalho, a única coisa que você consegue garantir é que você vai passar calafrios, né? Você vai ter altos e baixos, e, naturalmente, na 99 não foi diferente. Então, durante os primeiros 5 anos, foi um desafio realmente gerar atração para o negócio. A 99 começou com um serviço de táxi, e na época já tinha a Easy Taxi, né, que vocês já devem conhecer também. E além do desafio de você competir com uma empresa pioneira, também tinha um desafio da entrada do Uber no Brasil, né? Nesse momento, eu divido em 2 fases. A primeira é que, mesmo com pouco dinheiro, a 99, em 2 anos, ela ultrapassou o market share da EasyTax. E o segundo momento é quando o Uber entrou, e eles entraram com 2 pés nas costas, né? Porque praticamente em 7 meses a 99 já tinha perdido 90% do market share e só tinha dinheiro para pagar 2 meses de salário. Então, assim, foi desafiador. A empresa teve que se reinventar para que ela não morresse. Os nossos fundadores foram no mercado buscar dinheiro, e aí foi decidido a entrada da 99 no mercado de carro particular para competir com o Uber. Praticamente em 2017 a gente teve um hipercrescimento, tá? Só como curiosidade aqui, gente, em julho de 2017 a gente fazia no Brasil 5 milhões de corridas mês. Agora, em setembro, a gente fechou 70 milhões de corridas, né? Então, assim, é crescimento acelerado mesmo, né? A gente cresceu praticamente 12 vezes em 2 anos e pouquinho. E 2017 foi o ano realmente de mostrar se o negócio ele ia escalar e ia gerar uma frequência maior para os usuários brasileiros. A gente conseguiu atingir o resultado. E aí, em janeiro do ano passado, a gente foi, né, vendida 100% para a Didi. Vou falar um pouquinho sobre ela, mas é a maior empresa de mobilidade, e ela é uma empresa que nasceu na China e hoje já está em mais de 10 países. Essa laranjinha é o símbolo da empresa, né? A gente começou com essas 4 categorias, né? O 99 Táxi, que é o táxi branco, né? No caso de São Paulo. O Top, que é o táxi executivo, né? Carros com valor maior, taxista melhor ranqueado. Tem o Pop, que é onde a gente começou a concorrer com o Uber. Hoje a gente, somando as 3 categorias, a gente já está com 600 mil motoristas, como eu falei para vocês. E, por fim, a parte corporativa, né, que usufrui de todos os benefícios das 3 categorias iniciais para realmente oferecer a 99 para as empresas. Hoje, no time B2B, a gente atende o setor público e privado. A gente fecha, em média, 500 contratos por mês. Então, virou uma máquina de vendas. E, atualmente, a gente tem uma média de 30 mil clientes ativos na plataforma, né? Então, realmente, também cresceu demais e, naturalmente, as empresas buscam a 99 para eliminar reembolso, eliminar fraude, gorjeta e qualquer outro processo menos automatizado. Falando um pouco da China, né, enquanto aqui eu falei aqui, né, batemos 70 milhões de corridas no mês, em setembro, na China tudo é grandioso, né? Então, enquanto aqui a gente faz 70 no mês, eles fazem 30 milhões por dia, né? E, curiosamente, a Didi ela tem o mesmo tempo que a 99, 7 anos. Né? A diferença é que, depois de 7 anos, além dela impactar 200 milhões de pessoas todo dia, com o uso do aplicativo, né, com 30 milhões de corridas, ela tem lá 12 serviços de mobilidade que vão desde o táxi até comida, passando inclusive por ônibus, carona, mini ônibus, carro executivo, né, o luxo, que é o antepenúltimo. Quando você entra num carro desse, primeiro que são só carros BMW, Mercedes e outros carros assim. O motorista ele fica com, né, aquelas terno, gravatinha, e antes dele entrar no carro, o sistema tira 7 fotos dele.
para ver se a barba está em dia, o cabelo está em dia, a abotoadura. Se tiver tudo direitinho, o sistema dá um check-in e ele consegue trabalhar. Então, também muito uso de tecnologia. E, naturalmente, né, nesse desafio, a gente tem sempre a preocupação com a segurança, né, porque, diferentemente de uma transportadora ou até mesmo de uma cooperativa, que você tem um controle maior, principalmente em quem dirige o carro, no carro particular, a escalabilidade e a facilidade no uso, se não bem gerenciada, ela pode gerar muitos problemas, em especial quando a gente fala de segurança. Então, só como curiosidade, só no Brasil, e essa é a vantagem de nascer no Brasil, porque a gente entende o que é uma ocorrência no Brasil, a gente entende o que é um sequestro relâmpago, a gente entende o que é uma fraude, né? E hoje, só no time de segurança física, né, que cuida da integridade física da agente passageiro ou do motorista, a gente tem mais de 100 pessoas. Tem ex-militares, ex-policiais, psicólogos, engenheiros. É um time completo que cuida de toda a jornada do cliente, funciona 24 horas por dia. A gente tem mais de 15 ações de segurança voltado a realmente proteger os nossos clientes. E uma das iniciativas que a gente tem é essa iniciativa, que é o reconhecimento facial do motorista. Bom, então, o primeiro pilar para a gente realmente impactar o mundo de mobilidade é esse serviço de carro particular, que em inglês é o ride hailing. O segundo, acessibilidade, né? Não adianta oferecer um serviço novo só para quem é do público A e B. Então, a gente tem um grande desafio de democratizar o uso de tecnologia, fazer com que a nossa solução atinja, sim, o centro econômico, porque é importante, é onde o dinheiro, a economia roda, mas principalmente a periferia, né? Então, hoje, 70% das corridas da 99 elas são ou em periferia ou no trajeto terminal casa terminal, né? E a gente fez recentemente uma pesquisa levantando das pessoas que vão trabalhar de carro, qual a distância, né, da sua casa até o trabalho, que veículo você tem, quanto você paga de seguro, imposto, estacionamento e tudo mais. E foi constatado que se você mora hoje, pelo menos numa distância de até 12 quilômetros da sua casa, e você vai pelo menos 4 vezes por semana para esse escritório, é mais barato você vender seu carro, né, deixar de usar 2 estacionamentos, né, do seu trabalho da sua casa, e usar 99. Né? Então, além de você ter aí um tempo para você, né, porque no carro você consegue ligar para as pessoas, ler e-mail, descansar, você também economiza no bolso. Então, a todo momento, esse é o desafio que a gente tem para realmente garantir que a nossa solução vai chegar para todo mundo. E criar esse posicionamento foi muito difícil, porque a gente concorre com um benchmarking da categoria, né? Todo mundo fala do Uber, né? Ou todo mundo fala hoje do Uber da 99, que é o 99 Pop. Então, naturalmente, para a gente conseguir gerar esse crescimento num concorrente global, que é o Uber, que é sinônimo da categoria, a gente teve que criar uma estratégia, que é ter muito claro um posicionamento de impacto para os usuários da nossa plataforma. E nesse sentido, 1 ano atrás, a gente lançou um programa chamado Recalcula, porque a gente sabe que mobilidade é muito hábito, né? Se você, na 20ª vez, está usando o mesmo aplicativo, dificilmente você vai trocar. Então, a gente começou a trabalhar no posicionamento que, para o passageiro, a gente é a opção mais barata. Então, na média, hoje, a gente está mais barato do que o nosso concorrente em pelo menos 10%. Tá? Vale ressaltar também que a gente hoje já atende no Brasil 1.600 cidades. 1 ano atrás eram 500, 1 ano e meio atrás eram 300 e 2 anos atrás eram 4. Então, em 2 anos, a gente saiu de 4 para 1.600 cidades. O nosso concorrente no Brasil atende 300 cidades. Né? Então, além de acessibilidade, capilaridade também foi importante. Mas não adianta melhorar o preço que a gente paga na tarifa se a gente não melhora a realidade do motorista, porque
Se eu diminuo o preço, no momento de pico, o motorista vai desligar meu aplicativo e vai deixar o do concorrente ligado, porque ele ganha mais. Então, o que a gente fez? A gente também aumentou o rendimento dele na plataforma. Então, com a 99, ele ganha até 5 vezes mais. Enquanto o nosso concorrente tira 25% de taxa de uma corrida, a gente tira até 5%. Na média é 10%, mas em algumas cidades a gente tira somente 5%, e melhor, a gente paga em 7 minutos, enquanto o concorrente paga uma vez por semana. Então, sabe que motorista é aquilo, né? Ele sai e ele só volta quando ele bate a meta do dia, né? E a meta do dia significa dinheiro no bolso. Então, a gente entendeu isso e a gente, né, foi agressivo porque, naturalmente, eu preciso gerar engajamento do motorista e também do passageiro. Esse é o conceito do marketplace, né? E sempre o nosso desafio é entregar um carro para vocês em até 5 minutos. Bom, quando a gente fala de acessibilidade, outra iniciativa que a gente está olhando é a questão dos carros elétricos, né? Cada vez mais no Brasil a gente está tendo esse tipo de iniciativa. Inclusive eu acabei de trocar meu carro e peguei um carro híbrido, pensando principalmente na sustentabilidade. O grande desafio desses carros é porque o custo de aquisição dele é muito alto. Por outro lado, o custo de manutenção ele é muito mais baixo. Vou pegar o caso do meu carro. Eu comprei um Prius da Toyota. Além de eu pagar 50% de IPVA, eu não tenho rodízio, que no caso de São Paulo a gente tem, e o carro hoje, a gasolina está fazendo 23 o litro. Então, assim, é que eu quase não uso o carro também, que eu uso muito 99, mas assim, para quem usa bastante, compensa demais, porque além de você gastar menos gasolina, você está também impactando menos o ecossistema, né, a natureza de forma geral. E lá na China, a gente agora em 2020, a gente vai atingir 1 milhão de carros elétricos. Hoje, a maior frota de carro elétrico do mundo é da 99 Didi, da nossa empresa, porque é um pouco da nossa visão de realmente transformar a mobilidade, mas sempre respeitando a sustentabilidade do negócio. E não é tão simples, né? Porque não basta ter carro, né? Eu tenho um amigo meu, que é o Thiago, presidente da Regus, eu vi um Insta dele ontem, que ele foi para o Rio, de São Paulo para o Rio de carro elétrico, ele também tem um carro elétrico, o dele é 100% elétrico, e ele, nessa distância, ele gastou 0 de gasolina, mas ele teve que parar 4 vezes para carregar pelo menos 40 minutos cada parada, né? Então, ainda, né, não é algo tão impactante como lá fora, né, porque você tem uma série de atores nesse processo que precisa funcionar. A infraestrutura, né, seja de parques, de sistema de dinâmica de preço dinâmico, check online, offline. Você tem que ter realmente um sistema integrado, que no Brasil ainda está sendo construído, para que ofereça não só disponibilidade, mas principalmente um menor custo no abastecimento. E o terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês é a internet das coisas, né? Então, esse é um retrato, né? Não sei se tem alguém aqui de Porto Alegre, mas vocês podem achar que é meio dedo duro esse mapa, mas na linha do exemplo de São Paulo, que eu falei que até pouco tempo atrás tinham CTs com binóculos espalhados na Marginal, em outras cidades não é muito diferente. E aí, numa conversa com a Prefeitura de Porto Alegre, a gente fez um acordo com eles para disponibilizar gratuitamente nosso mapa de uso de carros com o aplicativo da 99, logicamente, até por respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não abre, né, informação de nenhum passageiro ou motorista, mas hoje o time lá da Secretaria da Prefeitura de Porto Alegre ele consegue gerenciar em tempo real como é que está o trânsito da cidade, né? Eles, inclusive, diminuíram em 30% o volume de acidente à noite com esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque eles começaram a acertar locais, os melhores locais para colocar bafômetro, por exemplo, né? Eles começaram a repensar a malha logística de ônibus, enfim. Informação é tudo, né? E você ter isso de forma organizada, estruturada e no menor tempo possível é realmente algo que traz mudanças significativas para a sociedade.
E na China também a gente tem uma solução de cidades inteligentes, de Smart City. Esse slide já está antigo, a gente já ultrapassou mais de 2.000 semáforos que são gerenciados pela plataforma da Didi 99. Né? Então, na prática, cada celular nosso hoje é uma anteninha. Né? E a gente consegue coletar isso e gerenciar em tempo real. Imagine um farol que leva 4 minutos para abrir, num domingo à noite, você ter esse tipo de tecnologia para, nesse exato momento, não ficar parado em 4 minutos e sim em 1 minuto, porque não tem fluxo de carro. Então, esse tipo de solução, que é o uso de inteligência artificial para impactar a vida das pessoas, ele tem aí gerado um alívio no trânsito de até 20%. E o último e outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês são as faixas reversivas. Né? Para quem aqui é de São Paulo, tem a faixa reversiva ali da Radial. Eu, até o ano passado, morava na Vila Carrão. Durante 15 anos da minha vida, eu ficava quase 4 horas no carro, entre ir e vir. Eu sou parte daquela pesquisa dos 38 dias. E eu cansei de sair 5h45 da manhã só para pegar a faixa reversiva 6 e ficar lá atrás da CT, colocando o cone, com 4 pessoas, com um exército de gente colocando e tirando, só para fugir do trânsito da manhã. E a China desenvolveu soluções mais simples, mais otimizadas e mais automáticas para realmente trazer uma melhor mobilidade para a sociedade. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Eric. Agora a gente vai passar para uma sessão rápida de perguntas e respostas. Vamos ver se dá tempo de fazer umas 4 perguntas, pelo menos. Né? Já que a gente está falando do painel ODS e infraestrutura, a pergunta é para os dois. Tá? Na visão de vocês, em termos de infraestrutura, como que a Litro de Luz tem ajudado o Brasil e como que a 99 tem ajudado o Brasil? E caso não tenha algum auxílio na infraestrutura do Brasil, a falta de infraestrutura impacta como, no caso, a ONG e, no caso, a empresa 99. Né? Então, poderiam me responder essa pergunta para começar? Uma das estratégias da gente realmente expandir a Serviço 99 para 1.600 cidades é por conta disso, de realmente oferecer a 99 para o máximo de cidades possível. Qual foi o corte? A gente pegou as cidades com população acima de 150 mil habitantes, que representa hoje quase 97% do PIB brasileiro. Cidade até 150 mil habitantes, aí a gente começa a ter estrada de terra, uma infraestrutura mais precária. E não adianta também disponibilizar para as outras quase 3.500 cidades que não estão na lista, se não vai ter corrida, porque não tem economia, a chance de não ter corrida é grande, e aí o motorista não vai receber e o passageiro não vai ser atendido. Então, a gente sempre olha essa questão de infraestrutura para desenvolver nossos serviços. Trazendo vou contar algo que aconteceu no passado, que eu acho que muitos de vocês não sabem, mas a gente também ia lançar em maio do ano passado o serviço de patinete e bike, que hoje tem a Yellow, barra Green, que é uma empresa chamada Grow, e que a gente tinha até times já preparados para lançar, mas a gente acabou segurando porque exatamente isso. A gente entendeu que, nesse momento, o Brasil, de uma forma geral, não tem infraestrutura. Tirando o quadrilátero aqui, Pinheiros, Berrini, Faria Lima, é muito difícil você ter uma infraestrutura boa. E falando de patinete e bike, existe um elemento adicional, que é o ativo, que é o equipamento, que você precisa, por lei, não pode deixar aquele equipamento parado no mesmo lugar depois de 24 horas, senão você leva multa. Você também tem que ter um time não só para fazer a manutenção, mas para fazer a recarga da patinete. Então, você tem um custo ocioso e um impacto também muito negativo na sociedade. Você tem lá
10 bikes da Yellow parada. Aí tem um camelô do lado. Ele pode falar, pô, por que eu, camelô, pago o imposto para ter minha barraquinha aqui e essa bike que está atrapalhando a calçada não paga? Então, você começa a ter discussões que, naturalmente, não são simples de resolver e tudo isso começa pela falta de infraestrutura. Né? Porque você hoje não tem, na média, né, você não tem uma estrutura que vá ajudar realmente a trazer uma melhor mobilidade para todos os modais. Então, é sempre uma discussão que a gente tem. A 99 quer ser o one-stop shop, ou seja, a plataforma que, num único app, você faz qualquer tipo de transação, mas, para alguns serviços, a gente vai levar um pouquinho mais de tempo para lançar devido a essa questão. No nosso caso, eu acho que a gente leva a iluminação, a gente existe muito por uma falta de iluminação pública e do acesso à rede elétrica, né, para parte da população. Então, a gente já visa chegar nos lugares onde não existem esses serviços. Em comunidades urbanas é muito nas favelas, nas comunidades, né, com a questão da iluminação pública, mas o nosso foco mesmo é tentar chegar nos lugares onde nem a rede elétrica consegue chegar. E não é nem só questão de... É realmente, muitas vezes inviável mesmo, porque é muito distante, você tem que pegar um barco. Essa do vídeo que eu mostrei, por exemplo, a gente ficou 20 horas no barco para chegar lá, sabe? Então, não é um lugar... E aí, no meio da floresta, como é que você vai passar uma rede? É caríssimo. Enfim, é muito, muito difícil. Então, o nosso principal foco é chegar nesses lugares onde dificilmente a rede elétrica vai chegar, ou talvez demore muito para chegar, até mesmo pelo Luz para Todos ou por programas do governo, a solução solar, porque essa inteira, né, para a casa toda ainda é muito cara também. Então, por isso que a gente vai trazendo esse alívio, né, de conseguir levar pelo menos a parte da iluminação, que já faz uma diferença enorme. Bem bacana, obrigado. Aproveitando que a Laís está com o microfone, como as organizações locais da JCI Brasil, que estão espalhadas em diversas cidades, né, podem fazer um trabalho em parceria com a Litro de Luz? Como é que a gente poderia colaborar, no caso, com a Litro de Luz? A gente tem, acho que, duas maneiras. Assim. Uma é a própria questão de mapeamento de comunidades. Então, não são dados que a gente encontra muito fácil, assim, quais são comunidades que ainda não têm energia elétrica ou que têm falta de iluminação nas ruas. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, coletar esses dados por meio, né, da JCI, que tem atuação em vários lugares, talvez seja uma ideia. E a outra própria com o voluntariado mesmo. Né? A gente tem equipes nessas 6 cidades que eu citei. Então... Se tiver JCI nessas cidades, dá para também aproveitar para fazer um trabalho em conjunto, ou em lugares que a gente ainda não atua, que a gente não tem equipe, com um suporte local mesmo para a organização das ações. Mas a gente pode pensar em alguma ideia assim. Bacana. Aproveitando agora para o Eric, vocês têm algum projeto especial em parceria com ONGs ou com o governo, como você mostrou, algum outro projeto? Como é que funciona a parte social da 99? Sim, a gente tem. Um deles, estou até com a camiseta aqui, que eu sou um Falcão. Vocês vão ter a palestra do Edu Lira amanhã, que é um parceiro, onde... o que a gente faz? Né? A gente traz todo o know-how, a expertise dos nossos funcionários, e a gente, em paralelo, traz jovens da periferia de São Paulo para não só ser capacitado pelos funcionários da 99, então eles ficam 4 meses, pelo menos 2 vezes por semana, indo na 99, estudando inglês, programação, empreendedorismo, comunicação, entrevista, passam por um programa realmente pesado. Esse ano, essa é a segunda edição, são 70 voluntários que a gente está trabalhando com o pessoal do Gerando Falcões, e a gente abre essa turma, é um processo seletivo dentro da periferia, né, de Poá. Esse ano a gente também pegou Vila Prudente. E desse processo seletivo, 30 jovens participam desse programa da 99. Aí eles ficam 4 meses na 99, se capacitando, e depois de 4 meses tem todo um processo seletivo para os dos 30 que passaram no processo, a gente contrata pelo menos 10 como jovem aprendiz, né?
Então, essa é uma das formas que a gente realmente faz para trazer a comunidade para dentro da 99. O Edu Lira muito provavelmente vai falar desse tipo de projeto amanhã, e que também para a gente é importante, porque o projeto mais legal é quando você envolve, né, seus funcionários, seus companheiros, para realmente mudar a vida das pessoas. Então, esse é um dos principais projetos. E internamente também a gente tem muita preocupação com diversidade, né? Então, desde você ter um escritório fã, onde qualquer espaço é um espaço para se trabalhar, tem muito respeito às pessoas, então desde o atendimento até o presidente, todo mundo senta no mesmo tipo de mesa, mesmo tamanho, não tem sala de diretor, todo mundo é igual a todo mundo. A gente incentiva, tem até uma curva forçada para trazer mulheres para a liderança, a gente incentiva a contratação de LGBTQ, inclusive a gente tem, né, muitos representantes. E também internamente a gente tem várias tribos, né? Tem a 99 Afro, 99 Cores, 99 Social, 99 Mulheres. Então a gente incentiva que os próprios funcionários criem suas próprias tribos para realmente poder desenvolver projetos conjuntos dentro da companhia. Muito bacana. Aproveitar aqui, tem várias perguntas para a Laís que acabam sendo mais ou menos parecidas, tá? Eu vou juntar elas um pouquinho, tá? O que te fez engajar nesse projeto? Como você conheceu a Litro de Luz? Qual que é o seu propósito de vida ou com a Litro de Luz, né? E qual o maior desafio da ONG? Então, vamos lá. Como você conheceu, né? Qual é o seu propósito e qual o maior desafio da ONG? Uhum. Bom, na verdade eu sou de Londrina, né, no Paraná. E desde que eu, entrei na faculdade, eu queria empreender. E eu tinha muita vontade de fazer, e eu vim para São Paulo, né, para estudar e para começar a faculdade. E aí, no início, eu queria empreender, e eu queria contribuir para a sociedade de alguma maneira, mas eu não me via trabalhando numa ONG, assim. Eu achava que era algo muito distante, algo que não tinha como você ter uma sustentabilidade, uma qualidade de vida, né, que eu queria. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu vi uma palestra do Choice. Não sei se alguém aqui conhece, mas era um movimento da Artemisia, que fomenta, né, negócios de impacto, e era para disseminar o conceito de negócios sociais nas faculdades. Então, basicamente, o negócio social, né, são aquelas organizações que têm como fim o impacto social, mas elas são sustentáveis financeiramente, elas usam mecanismos de mercado para sustentar. E quando eu vi essa palestra do Choice, eu lembro exatamente, na verdade, a sala que eu estava com café na mão, eu lembro das pessoas falando que foi um momento que virou a chave para mim. Eu falei, nossa, é possível sim trabalhar com um propósito social e não ser algo à parte, como era na minha cabeça antes. Vou, sei lá, abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro e ficar doando para uma ONG. Esse era o meu plano, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, não, eu acho que existe sim a oportunidade de trabalhar no meio social, tem muita gente que faz isso, é um super desafio, porque além de você conseguir parar em pé, né, que já é muito difícil no Brasil, você ainda tem esse fim de causar impacto social, mas naquele momento eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui me capacitando para isso, e o Litro de Luz surgiu. Eu estava fazendo um intercâmbio, e aí eu pesquisei na internet e descobri que existia o Litro de Luz, e conversei com o Vitor, que estava fundando o Litro no Rio de Janeiro, na época. Estava fazendo a primeira ação no Rio de Janeiro. E aí eu falei, Vitor, eu quero muito fazer isso daqui, porque o Litro tem uma questão que tem um impacto em vários lados, né? Tem um impacto ambiental, você trabalhando com energia solar, mas, ao mesmo tempo, você está fazendo muita diferença na vida das pessoas, em termos de qualidade de vida, então o impacto social é muito forte. E também tem muito potencial de impacto econômico, né? Então, eu me interessei muito e falei com ele, e ele falou, em São Paulo não tem nada ainda, pode começar, porque na época era muito assim. E aí, eu comecei aqui em São Paulo mesmo, como voluntária. Então, em 2015, a gente não tinha nada também, a gente fez um crowdfunding, né? Financiamento coletivo, para conseguir um pouquinho de dinheiro para fazer uma ação. Inclusive, o Teto, a Nina não está aqui, né? Mas o Teto é super parceiro nosso, foi por meio do Teto que a gente achou as primeiras comunidades para poder atuar.
E aí a gente fez uma primeira ação, e aí em 2016 o Vitor, que fundou no Brasil, ele me chamou para ficar no lugar dele como presidente. E aí é engraçado que na época eu tinha um plano assim super eu queria empreender socialmente, mas era lá na frente, sabe? Eu quero fazer MBA antes, eu quero ganhar dinheiro, ser super qualificado e depois eu vou abrir um negócio. E aí quando ele me chamou, eu estava inclusive em Bangladesh fazendo uma imersão lá. E aí eu falei, será que eu preciso mesmo esperar tanto tempo assim para fazer aquilo que eu sei que eu quero fazer, sabe? Ou será que eu posso começar agora e testar e errar e aprender e continuar, sabe? Então foi essa decisão que eu tomei. Eu falei, vou começar agora mesmo. E estou desde 2016 full time no Litro, fazendo, né, empreendendo muito o Litro de Luz para ele conseguir crescer mais, impactar mais gente, ser mais sustentável, etc. E eu acho que juntando já um dos principais desafios do Litro ainda é isso, assim, é a gente conseguir ter uma maior sustentabilidade financeira. A gente tenta muito não depender somente de doações, a gente recebe doações, mas a gente quer fornecer serviços para ser sustentável financeiramente. E aí a gente está um pouco nessa luta aí de conseguir achar um modelo que realmente seja mais escalável do que a gente é hoje, que sustente mais a gente, consiga contratar mais gente e impactar mais. Aproveitando que você falou de financiamento, muitas pessoas perguntaram como é que ela é financiada, mas você poderia explicar um pouquinho melhor 2 fatores? O primeiro é o custo, né, de cada solução, né? Acho que todo mundo está querendo saber, né? E como você financia e, no caso, de onde vem esse dinheiro, né? Eu digo, além da iniciativa privada, governo ajuda de alguma forma ou não, entendeu? Ou é só doação mesmo? Como é que funciona? A gente começou muito dependendo de doação, com algumas empresas, ou crowdfunding, que nem eu falei. E aí, desde que eu entrei, né, com essa pegada mais de negócio social, a gente começou a estruturar serviços. Então, hoje a gente tem uma a oficina corporativa, que a gente vai até a empresa e constrói as soluções com os funcionários. Então, imagina assim, o evento de final de ano que vocês estão planejando o ano seguinte, e aí um dos eventos é o Litro de Luz, construindo as soluções solares com os funcionários. A empresa paga as soluções e depois o Litro de Luz leva para alguma comunidade. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é voluntariado corporativo. Então, os funcionários, além de aprenderem a fazer, eles vão até a comunidade, passam o dia inteiro construindo junto com os moradores. Então, também é um lado mais de team building, de RH, né? E a empresa paga toda a ação, então a gente consegue financiar a ação inteira. E um terceiro é a ação em área de influência das empresas, principalmente de energia. Então, a gente tem, sei lá, planta eólica no interior da Bahia, e aí em volta da planta eólica tem, às vezes, comunidades sem energia elétrica, o que às vezes é bem irônico, né? Porque o morador, ele tipo, vê a linha de transmissão passando em cima da cabeça dele, ele ouve a linha às vezes, e ele não tem energia elétrica, né? Tá cada vez mais raro, porque o Nordeste está bem mais universalizado, mas ainda tem alguns casos. Ou de moradores que têm falta de iluminação, algum problema de iluminação perto dessas plantas eólicas ou perto de uma fábrica da empresa e tal. E a empresa ela tem uma responsabilidade sobre aquela região, é uma área de influência dela, e ela paga o litro de luz para ir lá fazer o trabalho de engajar os moradores, instalar soluções solares, e uma consequência é que melhora também o relacionamento da empresa com o morador, né? Então a gente acaba sendo um intermediário nesse aspecto. Então, esses são os 3 principais serviços que a gente fornece para viabilizar o nosso trabalho, além de receber as doações. E aí o custo, na verdade, é por projeto. Então, a gente mapeia uma comunidade, define ali quantos postes, quantas soluções vão caber, qual que é o custo de ir até lá, de fazer a nossa metodologia, que demora pelo menos 2 meses, e aí a gente monta um projeto para a empresa. Mas o custo da solução, eu digo, de cada... Isso. Forma de iluminação é mais ou menos quanto? Então, por projeto sai mais ou menos uns R$ 1.800 por solução. Por poste, por exemplo. Por poste. Mas aí isso já considera tudo, né? Considera todos os nossos materiais e deslocamento. Tá, entendi. Todo o trabalho. Bacana. Agora, para o Eric, é uma pergunta bem interessante, que eu acho que fala um pouco de futurismo, né? E o futuro da 99, né? Como o veículo autônomo vai impactar o serviço de vocês, entendeu? Quando a gente não precisar mais de motoristas, qual que é a visão da 99 para o futuro? Essa é a pergunta do milhão, né? Mas a gente tem um lab no Vale do Silício com mais de 100 engenheiros. Mês passado a gente lançou, em caráter de piloto em Shanghai,
500, tudo lá é grande, né? Piloto com 500 motoristas. Mas 500 carros da Didi estão percorrendo em Shanghai com carros autônomos, né? Autônomos assim, né? O carro ele anda sozinho, só que tem um motorista lá para que se der algum problema ele vai lá e aperta o freio ou faz alguma coisa, não é? E naturalmente é o futuro. A gente sabe que a tecnologia ela vem acelerando muito soluções como essa. Agora é muito difícil prever o prognóstico disso, né? O que vai acontecer? A gente tem ouvido falar bastante do 5G, que vai realmente mudar a forma como a gente consome tudo, né? Tudo vai ter chip, desde o seu calçado, que vai dizer, né, quantos quilômetros você vai andar com esse sapato, até um botão em algum lugar que vai falar o que tem de perecível ou não na sua geladeira. Então, só trazendo 2 exemplos simples, e que naturalmente na mobilidade não vai ser diferente, né? A gente sabe que o nosso concorrente ele vem investindo bastante nisso, inclusive tem um projeto com a Embraer para aviões autônomos, mas de verdade é algo ainda muito incipiente, porque na nossa visão vai levar ainda alguns anos para realmente esse novo momento, né, do ponto de vista de máquina versus homem, ele chegar e realmente mudar o comportamento de uma cidade, de um povo, de uma população. Aproveitando que você está com o microfone na mão, tem um pessoal aí de empreendedorismo, eles querem saber por cima, assim, como é que é a criação de uma startup, né? Seja no caso da 99, que é mobilidade, mas uma ONG não deixa de ser uma startup no início, né? Então, como é que é esse processo, entendeu? Como funciona? Porque às vezes foge muito da realidade de alguém que não está, por exemplo, em São Paulo, ou que não participa de eventos de empreendedorismo, startups, e acaba não entendendo muito bem desse mercado, tá? A 99 é a 5ª startup que eu trabalho, né? Eu ajudei a fundar a Geek, junto com o Sasaki, que vocês vão assistir aí nos próximos dias, e também atuei em outras empresas. Eu acho que começa pelo problema que você quer resolver, né? Tem que ter muita clareza qual o problema que vai ser resolvido com a sua solução ou com a sua ideia. 2, não basta ter ideia, né? Tem que executar. Muitas vezes a gente que tem vontade de empreender, a gente fica muito preocupado em esconder a ideia, que é maravilhosa. Gente, o desafio é a implementação. A ideia, muito provavelmente, tudo que a gente tem já foi pensado, já foi desenvolvido em algum momento, e a diferença vai ser a forma ou como que você vai realmente colocar essa ideia em prática. E 3, eu acho que é buscar ajuda, porque, naturalmente, é sempre cobertor curto, né? Porque você, na maioria das vezes, não tem um recurso financeiro, não tem um recurso de pessoas, não sabe o caminho das pedras e, basicamente, grande parte dessa vida vai ser muito tentativa e erro. E lógico que nesse processo de tentativa e erro, né, onde vale muito mais a execução e o aprender rápido e menos o planejamento estruturado, como a gente vê em grandes empresas, é importante que você tenha mentores, que você tenha associações, a própria Artemisia, né, para quem quer desenvolver projetos sociais, o projeto de impacto social é uma grande dica que eu compartilho, porque naturalmente essas aceleradoras, né, ou esses empreendedores que lideram empresas como essa, eles acabam vendo de tudo e até pelo processo acaba, né, cortando caminhos. E você está próximo dessas entidades ou de mentores que já tenham vivenciado algo nessa linha, eu acredito que ajuda a otimizar, não só otimizar, mas até mesmo validar se essa ideia realmente tem uma proposta de valor genuína e que realmente vai impactar a sociedade de forma geral. E naturalmente,
essa questão de startup, eu acredito, eu tenho uma visão que é muito mais o espírito da forma como você lidar com as coisas do que a maturidade da empresa no mercado, né? Só como curiosidade, né, 99 tem 7 anos, a gente, a primeira vez que a gente fez um planejamento de 1 ano foi ano passado, né? A primeira vez que a gente está fazendo um planejamento de 3 anos foi esse ano. Até então, nos primeiros 5 anos, os planejamentos eram a cada 3 meses. Então, você tinha lá objetivo claro, né, o que você quer chegar, o quanto você quer chegar, em que momento, e o dinheiro era para 3 meses. Então, é uma loucura, porque se em 3 meses você não atingir o resultado, ou em 3 meses você não consegue investidor para te aportar outra rodada, a empresa pode morrer. E essa dor, né, de você não saber se vai ter o amanhã, também é a força que faz o empreendedor caminhar para frente e buscar realmente levar o seu projeto para frente. Então, o lado bacana é que cada vez mais o Brasil ele está se preparando, né, seja governo, sociedade civil. Hoje a realidade para as startups ele é muito diferente do que há 5, 10 anos atrás. Tem muito dinheiro no mercado, tem muita gente ajudando, tem diversas iniciativas como o Inovabra do Bradesco na Consolação, o Cubo na Vila Olímpia do Itaú, dentre outras que existem em grandes companhias. O desafio hoje desse ecossistema é conseguir buscar pessoas com perfil, né, empreendedores que tenham o perfil para poder desenvolver e projetos que realmente tenham impacto e sejam factíveis de executar. Obrigado, Eric. Só para finalizar, a pergunta é para os dois, tá? Cada um pode contar uma história a que quiser, né? Como que, no caso, a 99 impacta a vida do motorista também, não só do usuário, com o aumento da renda, ou, por exemplo, um motorista, no nosso caso, vou dar um exemplo, a gente tem um projeto de integração smartphone aqui na FECAP, que a gente ensina smartphone para a terceira idade. A gente vê claramente que quando ele usa o celular, ele consegue mudar de vida, entendeu? Porque não tem que ligar para o taxista não está disponível, ele chama, está aqui na casa dele, então ele consegue resolver vários problemas que ele tinha antes, né? Então eu queria que você falasse um caso de solução, seja para motorista, seja para o usuário. É a mesma coisa a litro de luz. O que pode ter acontecido, de repente você foi para algum lugar bem distante e a eletricidade realmente mudou a vida daquela pessoa. Só para finalizar. Legal. Como eu falei, hoje são 600 mil motoristas só no Brasil, né, que trabalham na companhia como associado. É uma responsabilidade enorme, porque se a gente multiplicar aí por 3, 4, a gente está falando de mais de 1,5 milhão de pessoas, né, que acabam dependendo diretamente do serviço. A gente tem muita preocupação com a saúde dele. E a saúde não é só a saúde em si, é a saúde financeira, é a saúde mental, e, naturalmente, essa saúde, a gente acaba olhando isso de forma mais estruturada e buscando desenvolver parcerias com operadoras para oferecer o melhor pacote de dados e celular para esse motorista. Parceria com banco para oferecer os melhores financiamentos e até curso de finança. Parceria com faculdade para oferecer educação com preço mais acessível. Então, como hoje a gente está falando de volume muito alto, naturalmente a gente precisa realmente desenvolver soluções de impacto que acabam gerando resultado para o maior número de pessoas. Mas, enfim, tem inúmeras histórias de superação, histórias de seja pessoas que hoje buscam 99 para poder chegar mais rápido ao hospital para ter filho, ou que buscam 99 para ter mais segurança, né? Hoje, estatisticamente falando, você andar de 99 é muito mais seguro do que de carro blindado.
E 9 em cada 10 ocorrências que acontecem num carro não é com o passageiro, é com o motorista. Seja o passageiro fazendo algo com o motorista, ou o motorista deixando você lá no ponto B, e o motorista perdendo aqueles 2, 3 minutos para se arrumar, e de repente vem uma pessoa de fora e assalta esse motorista, né? Então, esse ecossistema, né, suportado por uma preocupação com segurança, preocupação com a integridade das pessoas, é algo que realmente faz a empresa crescer de forma estruturada e garantir que realmente seja uma opção genuína e verdadeira, sempre quando, nesse momento, né, teremos novidades nos próximos meses, mas nesse momento, para transporte de pessoa, você ter a 99 como um parceiro de confiança para te ajudar para qualquer coisa. Eu acho que eu já comentei alguns, né, uns casos que a gente já ouve, assim, do impacto do litro de luz. E aí eu acho que tem dois lados, assim, tem o impacto da solução em si e tem um impacto também muito forte de empoderamento por meio dos embaixadores que eu citei, né, que são esses representantes da comunidade que ficam fazendo a ponte com a gente, que garantem a manutenção, etc. A parte da iluminação, enfim, tem diversos impactos, né, porque é algo muito básico da sociedade, então acho que isso ajuda em educação, em trabalho, em saúde, etc. Um caso econômico, assim, né, que por exemplo, afetou. A gente fez um trabalho lá no Med Juruá, em 50 e poucas comunidades em volta de um rio, assim, e é um lugar super distante. Você tem que ir para Manaus, pegar depois um avião teco-teco, aqueles que cabe pouca gente, com a hélice de fora, assim. Chega num lugar e aí de lá você pega um barco e aí são tipo uns 30 horas de barco, passando pelas comunidades, todas sem energia elétrica. E a gente fez um trabalho lá de 600 lampiões com os moradores. E aí a gente voltou depois de um ano, né? E eles falaram que, por exemplo, eles têm o manejo do pirarucu, que é um peixe, né, lá da região da Amazônia, que eles fazem uma vez por ano, e eles usavam um gerador lá, que é um gerador a diesel, né, que fornecia energia para iluminação, especificamente desse manejo de pirarucu, que eles têm que fazer, né, muito no período da noite, e esse ano eles não fizeram com um gerador, que fazia mau barulho, gastava muito de diesel, etc., porque eles tinham um lampião do litro, sabe? Algo também que a gente nunca tinha imaginado que eles estão usando. Aqui em São Paulo, a gente teve, vou contar o caso da Pamela, que é a diretora de marketing do Litro, que ela sempre conta essa história, que a gente fez uma ação, né, e aí tinha uma criancinha que deixou um negócio na bolsa dela, assim, de presente, e quando ela chegou no final da ação, né, quando ela abriu a bolsa dela, tinha uma lanterna. Aí ela voltou correndo para falar para o menininho, né? Você esqueceu sua lanterna, né? Você não pode me dar, fica com ela. Aí ele falou, não, tia, não preciso mais. Agora eu tenho um lampião, um poste na frente da minha casa, sabe? Então, são várias coisinhas assim que a gente sempre tem de história no dia a dia. E aí, da parte de empoderamento mesmo, tem, por exemplo, o Mike e outros embaixadores que, depois da ação do Litro, eles começaram a fazer, vou fazer um curso de elétrica agora, de eletrônica, porque eu nunca tinha mexido com isso e eu vi que eu gosto disso e isso pode ser uma carreira para mim, sabe? Algo que parecia muito longe antes. Então, tem o Mike que fez esse curso depois do Litro. Teve moradores de comunidades aqui em São Paulo que antes eram comunidades muito desunidas. E aí, com a formação de embaixadores, eles se juntaram para buscar melhorias para a comunidade. Então, além da iluminação, vamos se juntar aqui e vamos consertar essa rua que está toda esburacada para os moradores. Então, esse tipo de impacto a gente também tem por meio do processo de empoderamento que a gente faz. Obrigado, Laís. Obrigado, Eric. Eu gostaria de chamar agora ao palco o coordenador Alexandre Kawassi para a entrega de uma pequena lembrança. Bom, queria agradecer aqui a presença da Laís, do Eric, dois jovens talentosos que eu tenho o privilégio de poder conviver, né, através aí dos grupos que a gente participa. Espero que tenha trazido inspirações, né, e, por exemplo, né, o caso da Litro de Luz, de repente na cidade de vocês há comunidades aí que precisam de iluminação pública,
A JCI não precisa reinventar uma letra de luz, né? Basta as organizações locais articularem aí com o governo, empresas, a própria comunidade e fazer uma parceria com a letra de luz e realmente a JCI causar grandes impactos. E aí o Eric, né, falando de startup, outro dia fiquei me imaginando, né, por que, né, com todo esse movimento do Impact Tank, por que as organizações locais, de repente, elas não podem fundar aí uma startup, né, que cause grande impacto social, que gere renda para a organização local, né, por que não? São indagações aí que a gente poderia pensar e, de repente, implementar na JCI. Tá? Então, obrigado, Laís, obrigado, Eric, pela contribuição. E, então, sugiro aí que vocês troquem contatos com ele e mantenham contato aí após a Convenção Nacional. Então, peço um aplauso aqui para eles.